Agora a gente vai resolver a questão 5 e a questão 6. Essa questão 5 aqui, ela vai envolver bastante, assim, álgebra. Então, assim, expresse no caderno, por meio de uma fórmula matemática, a função que a cada número real x associa. A sua terça parte. Então, aqui, como que eu vou expressar? Então, f de x, né? Primeiro eu vou colocar já a função f de x vai ser igual. Para mim saber qual que é a terça parte de algo, eu não divido ela por 3, e aí eu vejo... Ó, se é uma terça parte, quer dizer que ela tem 3 partes. E aí eu quero saber uma dessas partes. Qual que é o valor de uma parte, né? No caso. Então, o que eu faço? Eu não divido esse tal valor por 3, e aí eu vou saber a parte, né, que eu vou ter. Por exemplo, eu tenho 9 lotes, correto? E aí eu tenho 3 pessoas, 3 filhos que vão receber esses lotes. Para mim saber quanto cada filho vai ter que receber, não é só eu dividir o número de lotes que eu tenho, 9, pelo número de filhos que eu tenho, 3. E aí eu vou saber que cada filho vai ficar com 3 lotes. Então, como que eu posso expressar isso nesse caso aqui algebricamente? Nossa, ficou grande, né? X sobre 3, né? Aqui agora a gente vai. O seu dobro diminuindo de 3. Diminuído, né? Eu escrevi errado, perdão. Então aqui, essa aqui é a A, né? Essa aqui. Fazer uma setinha. F de x. Ok. Aí, ó. O seu dobro é 2x, né? 2 vezes um número. O dobro de 2 é 4. Então, 2 vezes o 2. O seu dobro diminuído de 3. Então, menos 3. Bem simples, né? Agora vamos lá. A sua metade somado com 3. Como que eu faço para saber a metade de algum número? Não é só eu dividir ele por 2. Porque a metade de 100 é quanto? 50. A metade de 10 é 5. A metade de 12 é 6. Por isso que você fala meia dúzia. Então a metade é qualquer número dividido por 2. Então quando você quiser saber a metade de algum número, é só você dividir por 2. Então a sua metade, então f de x é igual à sua metade, então vai ficar x dividido por 2, somado com 3, mais 3. Tá sendo até que bem relativamente fácil os exercícios, né? D. Coloquei 2D aqui, perdão. O seu cubo somado com o seu quadrado. Então, f de x, que é igual a... O que é um número elevado ao cubo? É um número elevado a 3. Então, o seu cubo, como que eu falo? Qual que é o cubo de 3? É 27, porque 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, vocês têm que ficar atento a isso, viu? O cubo de um número é um número elevado a 3. E um quadrado do número é o número elevado a 2. Então, aqui eu vou colocar x, que é o número, elevado a 3, mais x elevado a 2. Correto? E aí que a gente tem as respostas todas. Agora vamos lá. Escreva no caderno a fórmula matemática que expressa a lei de cada uma dessas funções, né? Que eu vou ler aqui. E a gente vai trabalhar mais uma interpretação, né? Porque em si o exercício vai ser bem simples. Um fabricante produz objetos a um custo de R$ 12 a unidade, vendendo-os por 8 por 20 unidades. Então ele tem, por exemplo, custa R$ 12 e ele vende por 8. Portanto, o lucro Y do fabricante é dado em função do número X de unidade produzida. Então vamos supor, quanto de lucro eu vou ter se eu vender 10 sapatos? Então primeiro a gente vai ver aqui, ó. Ele custa quanto para produzir? R$ 12. E ele vende a quanto?
a R$ 20. Então, o lucro que ele tem aqui é basicamente o que sobra, né, do custo. Então, se eu faço um salgado, por exemplo, muita gente no IF vende salgado. Se eu faço um salgado e pra mim custa R$ 3 fazer aquele salgado, né? Incluindo os alimentos que eu vou colocar ali, por exemplo, a massa e tal, né? A salsicha, o queijo, nananã. O meu tempo, que também tem que ser calculado, né? Quanto que meu tempo tá custando. Aí eu vou lá e aquele salgado me custa R$ 3. Então eu vou vender ele por quê? 5, R$ 6. Vamos supor que eu vender ele por R$ 6. Então ele vai me custar R$ 3 e eu vou vender ele por R$ 6. Quanto que eu vou estar tirando de lucro? R$ 3, que é o que sobra pra mim, né? Que eu já vou pagar minhas continhas ali de produção e vai sobrar R$ 3. Aí nesse caso aqui, de 12 para 20 sobram R$ 8, né? Então, a gente fica aí, né? Então, eu tenho o lucro, ele tem lucro. De R$ 8. Beleza. Aí ele fala aqui, então a gente já sabe quanto que ele lucra a cada, né, unidade desse objeto aí que ele não falou qual é. Aí ele vem perguntando. Portanto, o lucro Y, perdão, eu sempre falo essa letra errada, gente. Y do fabricante é dado em função do número X de unidades produzidas e vendidas. É verdade. Por exemplo, se eu faço 5 salgados e vendo esses 5 salgados, eu não vou ganhar uma quantidade de dinheiro que vai ser diferente da de, por exemplo, eu fazer 2 salgados e vender esses 2 salgados. Não vai ser? Eu não vou ganhar muito mais vendendo 5 salgados do que 2 salgados? Vou. Como eu já expliquei aqui. Se eu for vender um salgado que me custa R$ 3 e eu vendo ele por R$ 6, eu vou estar lucrando R$ 3 a cada salgado que eu vender, correto? Então, caso eu venda 5 salgados, eu vou lucrar R$ 15. Mas se eu vender 2, eu vou lucrar R$ 6. E como que eu vou calcular esse meu lucro? Então, meu lucro, que ele fala aqui, lucro Y. Então, Y é igual a X vezes, né? X é o número de salgados. Ó, número de salgados é o que eu tô usando aqui de exemplo, tá, gente? Vamos supor. X é o número de salgados. Vezes quanto? Vezes o lucro que eu tenho em cada salgado. Então, se cada salgado custa, como eu já disse, cada salgado custa R$ 3, eu vendo por 6, sobra R$ 3 pra mim gastar, né? Sim, né? Tal, pra mim mesmo. Então, nesse caso aqui, a gente vai mudar, né? Pra R$ 8, que é o lucro que a gente descobriu que ele tem em cada unidade vendida. Então, aqui vai ficar Y vai ser igual a X vezes 8, que a gente pode escrever também como 8x. Aí vamos supor, se eu vender 5 salgados, vamos supor que eu ganho R$ 8 vendendo um salgado. É um salgado muito milagroso, né? É uma pizza que custa R$ 2 pra fazer, né? E eu tô lucrando R$ 8 aí, por exemplo. Pra mim saber quanto que eu vou lucrar, é só eu calcular os R$ 8 que eu tenho de lucro, mais a quantidade de salgados que eu vendi naquele dia. Então vamos supor, se eu vendi 5 salgados, vai ser 40. Se eu vendi 8 salgados, 64, enfim. Aí vai, aí, né? Mas enfim, eu só tentei, assim, dar vários exemplos para vocês tentarem entender mais, né, galera? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que cada cidade tenha no mínimo 14 metros ao quadrado. Desculpa, eu não consegui colocar aqui ao quadrado. De área. Verde por habitante, correto? Então, a área verde mínima, Y, a mínima, né? Que deve ter em uma cidade é dada em função do número X de habitantes. Então, a área verde mínima, 8, Y, ela vai ser igual aqui. Aí ele me fala, recomenda que cada cidade tenha no mínimo 14 metros quadrados, né? Por habitante. 14 metros quadrados de área verde por habitante. Então, para me saber quantos metros quadrados de área verde eu vou precisar ter, não é só eu calcular a medida, 14 metros quadrados,
ou só 14, né? Porque a metros quadrados é só medida. Vezes o número de habitantes. Igual aqui em Morrinhos, vamos supor que tenha 50 mil pessoas. Para mim saber quanta área verde que eu tenho que ter aqui na cidade, não é só eu calcular esses 14, né? Vezes esses 50 mil, essas 50 mil pessoas, aí eu vou saber quantas. Quanto no mínimo eu tenho que ter de área verde, né? Então é isso. Seria no caso X, que é o número de habitantes. Enfim, vocês entenderam. X, que é o número de habitantes, vezes 14, que é a área mínima verde. Por habitante, né? E aí aqui eu vou receber o quê? A área mínima da cidade. Entendeu? Minha letra ficou feia, mas vocês conseguiram acompanhar o passo a passo aí, vocês vão conseguir refazer em casa e tal. É isso.